senhor presidente, senhores vereadores, presidente, quero cumprimentar todos os servidores, cumprimentar o Renato, a pessoa do Renato, cumprimentar todos e a todas. Eu também quero externar aqui meus votos de pesar para a família do senhor Quincas. Eu tive o privilégio de trabalhar com o senhor Quincas porque eu fui funcionária da Câmara Municipal quando ele foi vereador, inclusive. Então, na verdade, ele foi meu chefe. E, posteriormente, conquistei o meu espaço como vereadora e, no período que ele foi deputado federal, uma das recordações que eu guardo é do trabalho que teve para implantar o hemodiálise aqui na cidade de Itapeva. Foi um grande batalhador porque era uma pessoa simples e levava o nome da cidade com muito orgulho. Então, a família imitada o voto de pesar do vereador. Bom, eu também não posso deixar, vereador Gé, de enaltecer aqui uma pessoa que eu tenho a maior admiração, o Júlio Fontes, Julinho da Balma, mais conhecido, uma pessoa muito humana, e eu sempre que posso, eu vou me aconselhar com o Julinho, porque transmite uma paz muito grande, sabe do que está falando, não poupa críticas construtivas, isso é muito bom, e é uma pessoa que eu tenho maior carinho. Quanto à vinda do Bruno, foi muito importante, viu, Marlon? Marlon, está aqui, está aí. Foi muito importante, sim, para a cidade da Itapeva, e houve, pelas mãos do Julinho, um empenho muito grande dele estar aqui na nossa cidade, trazendo recursos para o município. Amanhã, 9 horas, o Célio agendou a reunião com o prefeito Roberto Pomerão. Então, amanhã os 15 vereadores são convidados. E eu vou mais longe, eu acho que nós deveríamos ter essa reunião, o doutor Maurício, que é o chefe do governo, né, doutor Maurício? Nós deveríamos ter essa reunião pelo menos uma vez por mês. Pegar os 15 vereadores, prefeito, secretário, para a gente situar o que está acontecendo aqui no município de Itapeva. Até porque, vereador, ele é o portador de voz da população. É muito mais fácil encontrar o vereador do que encontrar o prefeito. E o que é o vereador? É o mensageiro. É o que vai fazer as reivindicações. Agora, eu fico, tem hora, em maus lençóis, numa saia justíssima. Muitas pessoas, doutor Marcólios, vêm me perguntar: vereadora, o que estão fazendo lá na frente da Cacique? Quando começou a tirar tudo aquele gramado lá, muita gente me procurou. E eu não sabia. No início pensei que era para ser a encenação da Páscoa, não era? Pensei, já falei para algum jornalista. Só depois eu fiquei sabendo que era para tirar aquela grama que estava com praga e replantar de novo. Só posteriormente eu fiquei sabendo que ali vai ser um monumento. E a Canção reforçando pedido aqui para que faça alguma coisa ali para mostrar um serviço para a população. Só tirar a grama não justifica. E eu acredito que nem um dos meus pais aqui sabia também o que estava acontecendo aqui. Ninguém sabe. O governo popular tem que ser popular como os vereadores também. Não importa se o vereador vem aqui, bate, fala, é ele que o vereador fala. Cada um tem uma maneira de expor. Mas nós precisamos situar o que está acontecendo no município, porque nós temos que passar informações corretas. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Senão nós vamos começar a degradear aqui e a população não tem nada a ver com essas brigas. A reforma ainda não chegou na Câmara, porque o projeto que veio na Câmara é do aumento, mas a reforma ainda não chegou. E tem que tomar muito cuidado com a tal de reforma, e eu me preocupo muito também com isso, porque não pode ser uma reforma para simplesmente
atender cargos de comissão de indicação. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu quero estar presente, sim, porque eu tenho umas ideias, outros vereadores têm outras. E nós temos que ter uma parceria para trabalhar em desenvolvimento da cidade de Itapeva. A reforma ainda não fez. Então, alguns servidores têm me procurado. E a reforma, vereadora? A reforma ainda não chegou na Câmara. O doutor Maurício falou que vem. Vem. Na hora certa. Então, aí outro detalhe. A hora certa, para mim, é agora. A hora certa para o servidor municipal era ontem. E a hora certa para o prefeito é amanhã. Então, veja bem como esses conflitos e divergências de pontos de vista diferentes. Por isso, nós temos que sentar e afinar o eixo, para a gente achar um denominador comum. Quanto honrar o prefeito Roberto Comeron, o Gé falou que eu guardei na minha mente. O prefeito Roberto Comeron já foi honrado pelos votos que ele teve nas urnas de Itapeva, inclusive pelos servidores municipais. E nós também fomos honrados, porque nós tivemos votos também de servidores municipais. E o que cabe a nós? Nesse momento, sentar com o prefeito, com os seus secretários, apontar falhas, porque existem falhas. Se não houvessem falhas, vereador Gé, a população não estaria reclamando tanto. É comum, numa cidade, no porto da cidade de Itapeva, as pessoas terem divergências de opiniões. Isso é normal. Cada prefeito tem a sua maneira de governar. Agora, descontentamento nós não podemos ter. Então, nós vamos sentar amanhã com o prefeito Roberto, apontar para ele o que nós pensamos e o que nós gostaríamos que fosse alterado no seu quadro de governo. É por aí que faz política. A política sadia é assim que se faz, olho no olho, falando, apontando. Se vai ouvir e vai tomar posição e atitude, é uma outra história. Nós vamos fazer a nossa parte. E eu vou estar lá, meu amigo, como líder do PV, apontando as falhas e ajudando a fazer com que Itapeva tenha realmente o nome de Polo Regional de Desenvolvimento, como está sendo chamado por aí. Eu tenho orgulho da minha cidade de Itapeva. Agora, quanto a melhoramento, cabe ao prefeito. Quanto a indicações de pessoas do seu escalão, de pessoas que vai ajudá-lo no seu dia a dia, é de competência do prefeito. Claro que existe como que eu chamo, as ligações políticas. E nessa posição, o PV está muito tranquilo. PV, nós somos 3 vereadores, não ocupamos nenhum cargo no governo. E nem vamos brigar por causa de cargo de governo. Vou brigar sim. Vou criticar sim. Aqueles secretários que estão lá, que me desculpem os que estão aqui, mas a gente tem que falar olho no olho, apenas por estar. Porque num governo popular, a primeira coisa que se faz é dobrar as mangas e ouvir os vereadores. Não importa se é do PSDB, PT, não sei o quê. É ouvir. Nós somos portadores da Constituição. E eu fico, às vezes, o doutor Maurício, que já trabalhou aqui nessa Casa de Leis, o doutor Maurício que conhece, o doutor Dacinário da Saúde, que eu tenho elogiado. Não é fácil trabalhar na saúde, porque muita coisa na saúde a nível federal, depois estadual até municipal tem que, no dia a dia,
marcar união. Mas como eu passei 8 anos com o Marcão, secretário hoje da administração pública, do governo Roberto, comi o pão que o Saci amassou com o rabo. 8 anos. 8 anos. Eu sei valorizar cada passo e cada gesto humano de um secretário. Dá para se saber, na ordem do dia, quem é quem. Quem realmente é comprometido com o governo popular. Quem realmente quer que Itapeva seja polo. Quem realmente quer que o Roberto Pomerão cresça. Porque ele crescendo, a população também vai seguir. E aqueles que querem, vamos falar um termo aqui, mamar, fazer de conta. Isso não ajuda em nada, não. Isso atrapalha a administração pública. Atrapalha o serviço. E eu, como não tenho cargo nenhum lá, Júnior, amanhã na reunião eu vou falar assim. Falar o que eu sinto que uma boa parte da população vem reclamando para mim. Certos secretários não deveriam ocupar certas pastas. Porque em vez de fazer uma união de força, acaba atrapalhando o governo inteiro. E deixar picuinhas. Agora não tem eleição para deputado estadual e federal, cada um vai trabalhar para o seu, é democrático. Não estão disputando espaço nenhum político local. E trabalhar para a população. É isso que eu espero dessa reunião amanhã, Júlio. Espero que o senhor não dá. Não adianta, mas eu vou estudar. Não dá, gente. Está aqui. Números, matemática, está aqui. Vai dar para fazer isso? Vai. Não vai, tchau, pardal. E não fica iludindo ninguém. Porque a pior coisa do mundo é você viver em sonhos. Viver em sonhos é muito ruim, né? Então, vocês podem contar com a minha colaboração, mas de uma forma, sem ilusão, aquilo que dá, dá, o que não dá, não dá, e ajudar a alavancar a cidade da Pedra. Nós temos status de 16ª, mas eu não estou vendo a 16ª funcionando. O que mudou a nossa vida com 16ª? Até agora, nada. Não vejo nada. Mudou o quê? Então, nós vamos pensar a fazer críticas construtivas. Mas eu preciso, para fazer crítica construtiva, para aplaudir aquilo que é louvável, eu preciso saber o que acontece na nossa cidade. E saber com clareza, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Senão nós vamos ficar aqui sonhando e cada um vai achar o seu achismo, vai colocar no Facebook. O Facebook é uma rede muito grande, cada um compartilha com não sei com quem, e aí vira um desespero. E o que o povo ganha com isso? Absolutamente nada. Então a informação tem que ser bem formulada, senão ela vai ficar desinformada. E eu quero que a população também seja bem formada. Então existem essas divergências e que nós estamos tentando apagar essas arestas. Muito obrigada, Júlio.